Oi, tudo bem? Hoje o nosso papo é sobre depreciação. E olha, pode até soar como um termo técnico, meio complicado lá da contabilidade, mas a verdade é que é uma ferramenta estratégica poderosíssima. Entender a depreciação é a chave para sacar como as empresas planejam o futuro e medem a sua real saúde financeira. Para a gente começar, vamos pensar numa coisa que todo mundo conhece: é batata. Um carro novo já começa a perder valor no minuto em que sai da concessionária, né? Esse desgaste, seja pelo uso ou simplesmente pela passagem do tempo, é a ideia central por trás da depreciação no mundo dos negócios. Então, o que esse carro tem em comum com as máquinas pesadas de uma fábrica ou com os computadores de um escritório? A resposta é exatamente essa. Todos eles perdem valor com o tempo. E a contabilidade tem um método bem específico para registrar essa perda. Vamos mergulhar fundo nesse conceito. Primeiro, a gente define o que é depreciação. Depois, vemos os métodos e as regras do jogo. Na sequência, entendemos as vantagens disso para os negócios. Vemos um exemplo prático e, para fechar, a gente entende por que tudo isso realmente importa. Bom, vamos começar pelo começo, né? O que, afinal de contas, é depreciação? É importante deixar esse conceito principal bem claro antes de seguir em frente. De um jeito bem formal, a depreciação é o processo contábil de alocar o custo de um ativo, pensa numa máquina, num veículo, ao longo da sua vida útil. Em outras palavras, é basicamente o registro contábil do desgaste desse bem. Agora, a parte mais interessante está aqui, nos detalhes. A depreciação reconhece que os bens envelhecem, se desgastam. É uma maneira de distribuir o custo de um ativo ao longo dos anos em que ele está lá, ajudando a gerar receita. E aqui vem o pulo do gato. O objetivo não é dizer quanto aquele ativo vale hoje no mercado, mas sim distribuir o seu custo original ao longo do tempo. É uma diferença sutil, mas fundamental. Certo, agora que a gente já sabe o que é, vamos para a parte prática. Como é que as empresas realmente calculam isso? Existem várias formas de calcular a depreciação, e cada escolha é estratégica. O método linear é o mais comum. Ele divide o custo em partes iguais, ano a ano. Já o do saldo decrescente joga uma despesa maior no começo, o que faz muito sentido para ativos de tecnologia, que são mais produtivos quando são novinhos em folha. A Receita Federal aqui no Brasil já define taxas e prazos específicos para isso, olha só. Edifícios depreciam 4% ao ano, já os veículos, 20%. Mas tem um detalhe super importante nessa padela: terrenos não depreciam. E por quê? Porque a lógica é que eles não se desgastam com o uso, né? Agora, a gente chega na pergunta de R$ 1 milhão. Por que as empresas se dão a todo esse trabalho? O que elas ganham com isso na prática? A primeira grande vantagem, e talvez a mais conhecida, é a fiscal. A depreciação é lançada como uma despesa, e mais despesas no balanço significam um lucro tributável menor. Ou seja, no fim das contas, a empresa pode pagar menos imposto de renda, o que melhora bastante o fluxo de caixa. A depreciação é também uma ferramenta de planejamento incrível. Ao saber que uma máquina importante está perdendo valor contábil, a empresa já pode ir se preparando financeiramente para trocá-la no futuro. Isso evita surpresas e garante que a produção não pare de uma hora para outra. E por fim, tudo isso tem a ver com transparência. Ao ajustar o valor dos ativos para refletir o seu desgaste, a empresa mostra uma imagem financeira muito mais realista e honesta. E isso é essencial para construir confiança com investidores, bancos e o mercado em geral. Ok, teoria é uma coisa, mas nada como um exemplo com números para tudo fazer sentido, né? Vamos ver como a coisa funciona na vida real. Vamos imaginar o seguinte: uma empresa foi lá e comprou móveis novos para o escritório. A conta total ficou em R$ 12.000. A conta é bem direta. O valor dos móveis foi de 12 mil. A taxa anual para móveis, como a gente viu, é de 10%. Isso dá uma depreciação de R$ 1.200 por ano. Para achar o valor mensal, é só dividir por 12. Chegamos em R$ 100 por mês. Simples assim. E o registro contábil disso fica assim como a gente vê na tabela. Todo santo mês, a empresa lança R$ 100 como despesa de depreciação e, em contrapartida, credita esses mesmos R$ 100 numa conta chamada depreciação acumulada. É essa conta que vai aos pouquinhos reduzindo o valor contábil dos móveis no balanço da empresa. Então tá, depois de passar por tudo isso, vamos juntar as peças do quebra-cabeça e entender qual é o verdadeiro impacto desse conceito no final do dia. Essa citação resume tudo de forma perfeita. O grande objetivo é refletir de forma mais precisa o valor contábil real dos ativos. É tudo sobre ter uma fotografia mais fiel da realidade financeira da empresa.
Fica claro, então, que depreciação não é só um detalhe técnico, um número perdido nos livros. É uma ferramenta estratégica que impacta a saúde financeira, o planejamento de longo prazo e a transparência de qualquer negócio. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Depois de entender tudo isso, como a forma de enxergar os ativos de uma empresa muda? Prédios, máquinas, veículos, eles deixam de ser só itens estáticos numa lista. Passam a ser vistos como ferramentas dinâmicas com o ciclo de vida contábil que estão ali silenciosamente moldando os resultados e o futuro de todo o negócio.